Hoje, a gente vai mergulhar numa estrutura bem interessante para a transformação pessoal, o chamado Método Cassandra. Ele mistura neurociência, conceitos inspirados na física quântica e uma boa dose de sabedoria espiritual. Vamos ver juntos como é que essas peças se encaixam. E o ponto de partida é essa ideia aqui, que é muito forte. A realidade não é algo que a gente simplesmente vê lá fora. Na verdade, ela é filtrada através de quem a gente é por dentro. Isso quer dizer que o nosso estado interior é o que, no fundo, molda a nossa experiência do mundo. Bom, e por onde essa jornada começa? Pelo cérebro. A base para reprogramar a nossa realidade, segundo este método, está num conceito científico bem fascinante sobre como a nossa mente é maleável. E esse conceito é a famosa neuroplasticidade. A grande sacada aqui é que o cérebro não é uma estrutura fixa, engessada. Pelo contrário, ele pode ser ativamente remodelado. E é isso que abre a porta para a gente conseguir mudar de forma consciente os nossos padrões e hábitos. Tá, mas como é que se faz isso na prática? O método pega emprestado algumas técnicas da programação neurolinguística, a PNL. Pensa, por exemplo, em criar imagens mentais super detalhadas do futuro que se deseja. Ou então em associar um sentimento de confiança a um gesto simples, tipo tocar o polegar no indicador. Agora, se o cérebro é o nosso hardware, este método diz que o verdadeiro centro de comando está em outro lugar, no coração. E aqui a coisa fica impressionante. A afirmação central é que o campo eletromagnético do coração é muito, mas muito mais poderoso, até 5.000 vezes mais forte que o campo elétrico gerado pelo cérebro. A consequência dessa diferença de força é profunda. Olhando por essa ótica, o fluxo de informação vai muito mais do coração para o cérebro do que o contrário. Isso coloca a coerência emocional, ou seja, o alinhamento dos nossos sentimentos, como a principal ferramenta para a gente influenciar todo o nosso sistema. E saindo do campo do coração, a perspectiva se abre ainda mais, para um princípio universal, a ideia de que, na essência, tudo no universo é energia. Essa ideia, que ficou famosa nessa frase atribuída a Nikola Tesla, é um dos pilares da filosofia por trás do método. Ou seja, o universo responde à energia, à frequência e à vibração que a gente emite. O material apresenta um modelo em que cada emoção corresponde a uma frequência vibracional específica. Sentimentos como medo, por exemplo, operam numa frequência baixa, enquanto amor e alegria vibram numa frequência alta. A sugestão aqui é que, ao elevar o próprio estado emocional, é possível alterar a realidade que se vivencia. Ok, se o nosso estado interior cria a nossa realidade, o próximo passo lógico é dar uma olhada nos programas que estão rodando na nossa mente, não é mesmo? O método incentiva exatamente esse tipo de questionamento consciente. O objetivo é desmontar o que ele chama de hipnose coletiva, sabe? Aquelas crenças e focos automáticos que a gente absorve da sociedade sem nem perceber. A ideia aqui é que mais de 90% do nosso comportamento é guiado por uma programação inconsciente que foi instalada por vários sistemas sociais. Uma programação que nos mantém focados em distrações externas e nos afasta do nosso poder interior. Nesse sentido, desprogramar se torna um ato de resgatar o próprio foco e a própria atenção. Mas atenção, o objetivo da desprogramação não é esvaziar a mente. A ideia é muito mais sobre integrar todos os aspectos do ser para formar um todo coerente. É uma jornada em direção à plenitude. E a plenitude, nesse contexto, é a harmonia entre 4 corpos que estão todos ligados: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Isso só reforça o quanto essa abordagem é holística, ela olha para o todo. O ponto alto, o destino final dessa jornada, é a realização do nosso papel como co-criadores, com o poder de ajudar a moldar a própria realidade. Usando como inspiração algumas interpretações da física quântica, o método defende que a consciência não é passiva. Pelo contrário, ela é a força ativa que seleciona uma experiência específica a partir de um campo de infinitas possibilidades. É a consciência que transforma o potencial em realidade. Então, para a gente fechar, quais são os pontos-chave? É uma jornada que começa com a ideia de reprogramar o cérebro, passa pelo alinhamento com a energia do coração e termina com a percepção do nosso papel ativo na criação da realidade. O verdadeiro poder está em integrar o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Toda essa análise nos oferece uma estrutura, um mapa. Mas a aplicação prática, o que realmente importa, está na reflexão sobre essa pergunta final.
Se a consciência de cada um de nós molda a realidade, que realidade está sendo escolhida para ser criada a cada momento?